Latina voltada para o comércio de uma cidade, você vai ver também. A ANEES reduz as tarifas de energia em 10 distribuidoras de 8 estados. Organização Mundial da Saúde alerta para a pandemia, pois ela está longe do fim. A partir do dia 1º de agosto, todos os usuários de planos de saúde terão direitos a consultas limitadas em algumas especialidades. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 13 de julho de 2022. Temperaturas em queda e há previsão de chuva para o final de semana no estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica reduziu as tarifas de energia em 10 distribuidoras de 8 estados até agora, como Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Ceará, Sergipe e Rio de Janeiro. A legislação determinou que a agência reavalize e reajuste que já haviam sido aprovados no início deste ano para 14 distribuidoras de energia. A devolução dos tributos pagos a mais nas contas de luz pelos consumidores da ANEEL foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. A intenção é reduzir os valores. Até maio, os reajustes aprovados pela Agência de Energia estavam em média em 18%. Em alguns casos, chegaram a quase 24% para consumidores residenciais. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores também obrigou a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários anuais das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão extraordinária no caso daquelas que já passaram pelo aumento. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. O tributo extra deve ser abatido dos reajustes tarifários em benefício do consumidor. Com a lei, a agência ganha segurança jurídica para aplicar esses descontos na tarifa. E a ANEES mudou novamente o sistema de consultas para quem tem plano de saúde. Agora, os portadores terão consultas limitadas, tanto com pessoas do sistema que tenham aí que passar por consultas especialistas, como com o pessoal que faz fonoaudiologia ou até mesmo psicologia, principalmente para os portadores de TEA. Com a nova determinação, todos os conveniados que possuem qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, serão beneficiados. Antes da decisão, o número de consultas mínimas cobertas pelo plano de saúde variava de acordo com cada doença do paciente. Agora, o uso passa a ser ilimitado. Para realizar uma consulta com um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, basta apenas que as sessões de terapia sejam prescritas pelo médico que acompanha o paciente. Segundo dados de um levantamento recente, quase 50 milhões de brasileiros possuem convênio médico ativo. No mês passado, uma norma que incluía pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, na cobertura de planos de saúde, já havia sido aprovado pela ANS. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde disse entender a iniciativa da associação, mas ressaltou a importância de respeitar a avaliação de tecnologia em saúde, que traz as normas básicas para analisar os procedimentos que devem ser incluídos na cobertura da saúde pública e suplementar. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento para o próximo ano, incluindo as previsões de receitas, despesas e metas fiscais. Com a aprovação pelo Congresso, o texto será enviado ao presidente Jair Bolsonaro.
A análise e votação do projeto estavam previstas para segunda-feira, mas a sessão conjunta foi suspensa após falta de consenso entre os parlamentares sobre o parecer. Entre os pontos mais polêmicos do texto estava o dispositivo para tornar obrigatória a execução das chamadas emendas de relator, apelidadas de orçamento secreto. Esses recursos, que somam 16 bilhões e meio de reais neste ano, poderiam chegar a 19 bilhões de reais no ano que vem. No entanto, o relator do projeto retirou do texto este item que obrigava o pagamento das emendas de relator da LDO, que era alvo de discussão e discordância entre os parlamentares. No texto foi previsto um teto de 43 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no fim do mês passado e prevê déficit nas contas públicas de até 65 bilhões e 900 milhões de reais e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. A LDO visa auxiliar a execução dos gastos do Executivo e serve de base para a definição dos orçamentos da União. O relatório apresentado e votado observa também um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto e de inflação de 3,3% em 2023. A seguir, o ONU alerta para a pandemia da Covid-19, pois ela não chegou ao fim. Pesquisadores descobriram que algumas células de tumores, principalmente os de câncer de colo retal, podem reaparecer depois de sessões de quimioterapia. O estudo foi realizado pela Instituição Catalã de Pesquisas e Estudos Avançados e pelo Laboratório de Câncer Coloretal do Instituto de Investigação em Biomedicina, ambos localizados em Barcelona, na Espanha. Segundo a pesquisa, algumas células tumorais permanecem escondidas e, após a quimioterapia, são reativadas. Lembrando que a quimioterapia é o tratamento mais comum para o câncer coloretal. Porém, a pesquisa identificou que, por mais que esse tratamento fosse eficaz em uma etapa inicial, em alguns casos, os pacientes apresentavam recaídas depois de um período. Os cientistas descobriram que a situação ocorria por conta de uma proteína chamada MEX3A. O estudo foi feito usando amostras de tumores de pacientes cultivados em laboratório e camundongos com câncer coloretal. Os pesquisadores mostraram que a remoção da proteína MEX3A por meio de técnicas de engenharia genética tornou as células de câncer coloretal extremamente sensíveis à quimioterapia. Embora as funções exatas desta proteína ainda sejam desconhecidas, o estudo pode diversificar as possibilidades de tratamento. O achado da pesquisa fornece base para o possível desenvolvimento de medicamentos direcionados à proteína e que possam agir de maneira cooperativa com a quimioterapia para prevenir recaídas e, consequentemente, curar o câncer dos pacientes. A Organização Mundial da Saúde alertou que o aumento das infecções por Covid-19 mostra que a pandemia está longe do fim. A pandemia de coronavírus está longe de terminar. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde. O vírus corre livre e os países não estão gerindo de forma eficaz o fardo da doença da melhor forma possível, tanto em termos de hospitalização de casos agudos, como no número crescente de pessoas com a condição pós-Covid-19, muitas vezes chamada de Covid longa. Tedros indicou que, à medida que as hospitalizações e a transmissão aumentam, os governos devem implementar medidas como o uso de máscara, melhor ventilação e protocolos de detecção e tratamento. Estou preocupado que os casos de Covid-19 continuem aumentando, o que coloca maior pressão sobre os sistemas de saúde e os trabalhadores, que estão no limite. Também estou preocupado com a tendência de aumento de mortes. O Comitê de Emergência sobre a Covid-19 se reuniu na sexta-feira da semana passada e concluiu que o vírus continua sendo uma emergência de saúde pública de interesse internacional.
of international concern. O Comitê de Emergência denunciou a diminuição dos testes de detecção e sequenciamento genético, o que torna cada vez mais difícil avaliar o impacto das variantes do vírus. E destacou a atual vigilância inadequada da pandemia. Os serviços avançaram em maio, na terceira alta dos 4 meses. Segundo o IBGE, o resultado coloca o setor mais acima do nível pré-pandemia. Os serviços tiveram alta de 0,9% na passagem de abril para maio. O IBGE informou que esse é o terceiro resultado positivo do setor nos últimos 4 meses. Somente nesse período, o ganho acumulado é de 3,3%. E com o resultado de maio, o setor se encontra 8,4% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Todas as 5 atividades que compõem a pesquisa tiveram resultado positivo, mas o setor de transportes, com expansão de 0,9%, foi um dos que mais impactaram o avanço dos serviços em maio. Com esse crescimento, o segmento recupera uma parte da queda registrada em abril. No ano, os transportes acumulam expansão de 14,9%. De acordo com o IBGE, os serviços de transporte de cargas e tecnologia da informação foram os motores que impulsionaram o resultado de maio. O transporte de cargas, especialmente o rodoviário, além de atender a demanda do comércio eletrônico e do setor agropecuário, também tem sido importante para o setor industrial. E o transporte de cargas atingiu 1,8%, o ponto mais alto de sua série histórica, iniciada em janeiro de 2011. O setor de tecnologia da informação cresceu 2,4% e também atingiu o maior patamar da série histórica. Também houve alta nos serviços prestados às famílias, 1,9%, serviços de informação e comunicação, 0,9%, serviços profissionais, administrativos e complementares, 1%, e outros serviços, 3,1%. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um link onde os consumidores podem fazer denúncias na internet sobre o descumprimento do decreto que obriga os postos de combustíveis a divulgarem claramente os valores cobrados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um portal para o consumidor denunciar os postos de combustíveis que não exibirem o valor do litro do combustível cobrado no dia 22 de junho e o atual. Essa é a forma para que o cliente possa comparar o preço que está sendo cobrado e fazer as contas. No site disponibilizado pelo governo, há um formulário para informar o nome e a localização do estabelecimento, além de uma foto. O objetivo é fazer os donos dos postos cumprirem o decreto, que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro naquela data. A determinação foi imediata, com a exigência de fornecer informações de forma transparente sobre os preços dos combustíveis automotivos. Segundo o Ministério, a intenção é saber se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto para que o valor final seja repassado ao consumidor. A determinação vale até 31 de dezembro deste ano. Com o objetivo de apresentar o projeto de integração turística Caminhos dos Peabiru, foi realizada uma reunião com idealizadores da proposta na Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc. O objetivo é fomentar o turismo e a economia de municípios como o de Guaruva, no Nordeste catarinense. Uma trilha com mais de 3.000 quilômetros de distância, ligando o Oceano Pacífico ao Atlântico, passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, cortando Paraguai e Bolívia e seguindo até o Peru. Construída há séculos pelos povos indígenas sul-americanos, a rota é conhecida até hoje como o Caminho de Peabiru. Essa rota era usada principalmente para o comércio, que Incas e Guaranis faziam entre si, então do Pacífico ao Atlântico. É um caminho, tem várias versões, ele também é conhecido como Caminho Amassado, ele é conhecido como Caminho de São Tomé. Nós trabalhamos como possibilidades, porque a gente está estudando para poder chegar e conseguir comprovar o que realmente é o Caminho de Peabiru e o que ele representou, não só para Santa Catarina, como para o Brasil.
Segundo pesquisadores, o caminho milenar também foi usado pelos colonizadores europeus. Quando portugueses e espanhóis começaram a colonizar o nosso país, eles descobriram, porque os índios contavam, tanto aqui no sul do Brasil, de Santa Catarina, os índios falavam, os índios da nação Carijó, que também é da nação Guarani, os índios charruas, mais próximo do Uruguai, lá para cima os índios Tupi-Guarani, lá em São Paulo, contavam que existia um caminho que levava a uma montanha gelada, que tinha um povo que tinha muita sabedoria, que lidava com ouro e com prata. Então, tanto portugueses quanto os espanhóis assim ficaram aguçados, né? Se sentiam assim tentados a fazer o caminho. Com o objetivo de apresentar o projeto Integração Turística Caminhos de Peaberu, foi realizada uma reunião com os idealizadores da proposta na Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O objetivo é fomentar o turismo e a economia de municípios como o de Garuva, no Nordeste catarinense. O Garuva possui uma riqueza histórica ali, uma preciosidade histórica muito grande, que é o Monte Crista, em Garuva. O Monte Crista, ele já é um patrimônio histórico e cultural do município, declarado através de uma lei municipal de 2013. Esse local, ele possui escadarias de pedras muito antigas, tão bem feitas que perduraram ao longo do tempo e duram até hoje. Possui um guardião de pedra, que é um monumento megalítico que fica situado no topo da montanha, e há indícios muito fortes de que essas estruturas elas foram feitas por civilizações antigas como os incas. Então, o objetivo hoje da reunião é demonstrar, é apresentar esse projeto para que todas as pessoas conheçam ele e que a gente possa alavancar o turismo da região, trazer um grande fluxo de turismo para que todas as cidades da região possam se beneficiar com esse projeto. A seguir, Criciúma está prestes a ter a primeira criptomoeda municipal da América Latina. E conforme prevê a lei estadual, a cada 4 meses a Secretaria de Estado da Fazenda deve apresentar um relatório sobre a arrecadação de investimentos e contas do Estado. Os números são analisados por deputados estaduais durante a audiência pública da Comissão de Finanças. Conforme prevê lei estadual, a cada 4 meses, a Secretaria de Estado da Fazenda deve apresentar um relatório sobre a arrecadação, investimentos e contas do Estado. Os números são analisados por deputados estaduais durante a audiência pública. Nesta quarta-feira, o Executivo expôs o volume de arrecadação no período. Segundo o secretário da pasta, Paulo Eli, no primeiro quadrimestre deste ano, o superávit alcançou quase 3 bilhões de reais. O total da receita líquida arrecadada chegou a 14,26 bilhões de reais e o repasse a poderes superou os 9 bilhões. Entre as ações destacadas estão o equilíbrio das contas com a folha de pagamento. Hoje, o Estado está em 41% do limite prudencial. Por áreas, na saúde foram empenhados 14,5%, dos quais 11,4% dos recursos públicos já estão liquidados. Isso resulta em mais de 1,5 bilhão em investimentos. Já na educação, o valor estimado supera os 25%. Desse volume, 22% já foi liquidado. Ainda falando nessa área, os recursos do Fundeb, que devem ser na ordem de 70%, não chegaram a 68% até o momento. Já na cobertura previdenciária, a aplicação de recursos supera 1 bilhão e na área social, após um período sem investimentos no ano passado, houve uma retomada com mais de 15 milhões de reais aplicados. A segurança pública também teve aumento no investimento. São quase 1,6 bilhão no primeiro quadrimestre. Com essa arrecadação, o que nós fazemos? Nós prestamos serviços públicos, fazemos investimentos que geram mais receita e nós conseguimos melhorar os serviços públicos do Estado ainda. Ainda durante a audiência pública, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, respondeu a questionamentos sobre o impacto que a redução do ICMS de 25% para 17% nas áreas de comunicação, energia elétrica e combustíveis pode causar na economia do Estado. De acordo com Eli, a perda mensal pode superar os 300 milhões de reais. Em 50% seria na área de combustível e 63% na área de energia.
Santa Catarina se preparou para isso nos últimos 2 anos, porque nós já sabíamos que nós teríamos que reduzir a alíquota de 25% para 17% daqueles 4 produtos. Só que o Congresso Nacional antecipou essa discussão. Só que nós já tínhamos nos preparado para isso. Então, essa preparação fez com que nós tivéssemos esse ano uma redução de receita, mas nós tivemos um crescimento econômico muito forte nesse ano e no final do ano passado, que já compensou essa perda de arrecadação. O município de Içara está de luto oficial por 3 dias. Hoje, os içarenses se despediram do seu ex-prefeito, José Daltoé. A prefeita Dalvânia Cardoso decretou luto oficial por 3 dias no município de Içara devido ao falecimento do ex-prefeito José Antônio Daltoé aos 90 anos de idade, ocorrido na noite desta terça-feira. Ele era o prefeito mais antigo ainda vivo no município. Daltoé tinha tentado se recuperar de complicações cardíacas, mas não resistiu. Zé Daltoé foi o 3º prefeito de Içara entre os anos de 1973 e 1977. Ele era natural de Uruçanga e nasceu no dia 14 de junho de 32, filho de Antônio Daltoé e Cecília Casagrande Daltoé. Casou-se com Vanila de Luca Daltoé e tinham 3 filhos, Jorge Antônio, Jussara e Simone. O velório ocorreu durante todo o dia no Paço Municipal Ângelo Lodete. Ao final da tarde, foi levado ao cemitério municipal da área central, onde foi sepultado. E uma startup do sul aqui de Santa Catarina, aqui de Criciúma, está lançando agora, em agosto, uma criptomoeda voltada para o comércio da cidade. A Cricicoin nasceu para que o futuro possa ser utilizado em pagamentos de tributos públicos e também, em breve, possa ajudar a movimentar o comércio local. Essa é a primeira criptomoeda criada para essa finalidade em uma cidade da América Latina. Criptomoeda, Bitcoin, mercado financeiro, muito se tem falado nesses sistemas que cada vez mais têm atraído investidores e o mercado digital. E pensando nisso, uma startup criou a primeira criptomoeda municipal da América Latina, a Cricicoin. Então a ideia inicial era que fazer a moeda para trabalhar ela o recebimento de impostos da cidade. Como a gente sabe que tem uma questão burocrática em relação a poder público e tudo mais, então nós decidimos fazer essa moeda, lançar uma iniciativa própria, nós mesmos estamos lançando ela, não tem nenhuma ligação com o município da cidade, né? Então, mas a ideia é futuramente já de incentivar isso para que futuramente venha a ser uma moeda que venha a ser aceita para recebimento de impostos, estabelecimentos comerciais e tudo mais. Inicialmente vai ser aceita somente em estabelecimentos comerciais e futuramente o pessoal pode manter ela como um investimento, né? Mas o futuro dela, que a gente pretende, é que ela seja uma moeda para recebimento de impostos. Seu lançamento acontece no dia 8 de agosto, mas se alguém estiver interessado no investimento, a partir de R$ 50, você poderá ter na sua conta as moedas criciumenses. Ela entra no mercado com preço fixo de 1 para 1 e é possível acessar o site da corretora de criptomoedas e fazer o cadastro para garantir a Cricicoin, mas ainda não é possível negociar. A negociação só será liberada após o lançamento. Para poder comprar a Cricicoin, inicialmente vai ser somente na nossa corretora. A pessoa vai se cadastrar na nossa corretora, vai gerar uma ordem de depósito e já pode inclusive garantir a compra dela antes do lançamento. Tá? Então, se alguém entrar no site agora da empresa, fizer uma ordem de depósito lá, se cadastra, faz a ordem de depósito e já garante a compra da Cricicoin. As criptomoedas poderão ser adquiridas a partir do mês de agosto após o seu lançamento. E a previsão é que elas também possam ser utilizadas para girar o comércio local. No Brasil, os negócios intermediados pelas principais corretoras, os agentes desse mercado aí chamam de exchanges, de bolsas em inglês, já somam mais de 32 bilhões de reais ao ano, conforme sites especializados. Em 2016, todo o giro foi de 363 milhões em criptomoedas. O dinheiro, como a gente entende hoje, por exemplo, o dinheiro que você tem no banco, ele já é um dinheiro digital, assim como a criptomoeda. A diferença disso é a tecnologia por trás, né? Enquanto hoje a tecnologia de um banco, que é um sistema único e integrado somente ali dentro do banco, que alguém pode chegar lá, hackear e modificar aquilo, a criptomoeda ela tem um diferencial que é a blockchain. Que, por exemplo, falando de Bitcoin, que é a maior rede que nós temos hoje,
Para poder hackear uma rede de Bitcoin, por exemplo, e trazer dinheiro da sua conta para a minha, eu teria que hackear todos os computadores do mundo que estão conectados com ele, certo? E hackear cada movimentação que teve desde o ano de 2009, ou seja, é impossível. Na verdade, não é todas, né? 50% mais um. Então, aí teria um trabalho bem grande para um hacker aí conseguir fazer. Então, a questão é a segurança que essa tecnologia traz para a nossa atualidade. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para esses vídeos e outros da nossa programação, você acompanha também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite, até amanhã.